Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, Deus abençoe você ricamente e o seu lar. Nós estamos unidos a partir aqui da nossa Diocese de Formosa, com toda a Santa Igreja de Deus, querendo fazer sempre o bem e olhar sempre de maneira positiva para o caminho que devemos seguir. Eu sei que alguns acham o livro A Força do Silêncio um pouco forte, as meditações um pouco inusitadas. Para mim também é. Eu estou aprendendo com esse livro. Mas nós católicos precisamos ter coragem de enfrentar a verdade. Uma igreja sem a verdade não é igreja, vira uma seita, vira um clube, vira uma ONG. A igreja, ela nasce do mistério do silêncio de Cristo, no seu sacrifício, e nós precisamos, como católicos, entender que a igreja não pode ser feita segundo os nossos modos, para atender às nossas vontades. A igreja é obra do Cristo. A liturgia não pertence a mim, nem a ninguém, mas a nosso Senhor. Nós precisamos ter presente isso. A nossa igreja ela foi sendo formatada pela graça do Espírito Santo através de uma pregação muito forte na era apostólica, pós-apostólica e depois no tempo dos padres da igreja, até aí o final do século VI. Então a nossa igreja ela não foi constituída de qualquer maneira, a grosso modo, mas muito bem pensada, vencendo heresias, vencendo contradições, vencendo perseguições, e nós hoje temos a nossa igreja, que é uma beleza que nós devemos estimar, mas ninguém pode amar aquilo que não conhece. E eu digo para você que mesmo a minha pessoa como bispo, eu ainda estou num caminho de compreensão do mistério da igreja. E creio que grandes santos terminaram sua vida sem ter uma noção completa e objetiva do mistério da igreja. A igreja é maior do que nós. E ela é essa janela de silêncio que nos faz mergulhar no oásis da eternidade. Por isso, vamos seguindo com o nosso livro até o seu fim. Número 253. O silêncio levanta a questão sobre a essência da liturgia. Ora, a liturgia é mística. Com razão, os orientais chamam-na de divina liturgia e santos mistérios. Quando nos aproximamos da liturgia com um coração barulhento, ela parecerá superficial e humana. O silêncio litúrgico é uma disposição radical e essencial. É uma conversão do coração. Converter-se, etimologicamente, é retornar, voltar-se para Deus. Não há verdadeiro silêncio em liturgia se não estamos em nosso coração voltados para o Senhor. O verdadeiro silêncio é o silêncio de nossas paixões, o coração purificado das pulsões carnais, lavado de nossos ódios e rancores, orientado para a santidade de Deus. Quanto mais resplandecente a castidade do Padre, mais ela se torna, por sua união com Cristo, hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada, e conduz o povo de Deus a adorar o comportamento do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esse ponto dá para a gente pensar muito nele. Mas muito, não é pouco não. Nós temos condensado aqui todo um ensinamento do cardeal Sara, que é um homem perito em liturgia. Basta vocês acessarem no YouTube as missas que nós temos
gravadas dele aí, seja a missa no rito antigo, no rito novo, para a gente perceber como que esse homem e as suas ações como presidente da celebração, celebrando a Santa Missa, está toda areolada por esse silêncio místico e profundo. O cardeal Sara fala nesse livro aquilo que ele é. E é um homem que eu acompanho e sei da sua idoneidade e do grande contributo que ele tem para nós. Todos os livros que ele escreveu são livros bastante interessantes, que nos ajudam a formar o nosso caráter católico. Nós precisamos amar mais a nossa igreja. A igreja não é um clube. A igreja, ela é a epifania desse mistério do ressuscitado que vive entre nós, e nós, batizados, formamos essa comunidade dos que creem, dos que professam a fé viva e verdadeira. Não há preço por ser católico. Um católico de verdade, um católico que ama a igreja. Mas todos nós precisamos de refletir, e eu penso que é um momento que nós precisamos voltar para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa própria igreja, para a gente descobrir o que nós perdemos. Por que hoje tantas e tantas pessoas querem a missa antiga? Isso é sugestivo, e nós precisamos perguntar por quê. Por que as pessoas querem uma missa mais silenciosa? E é o povo que está buscando. O povo está buscando isso. As pessoas querem uma missa mais piedosa, mais silenciosa. E por que tanta gente, tantos sacerdotes, fica dando coice nessas pessoas? Deplorando essas pessoas que querem comungar na boca, que querem comungar de joelho, que têm uma devoção mais profunda sobre o Santíssimo Sacramento. Nós precisamos questionar a nós mesmos, porque essas pessoas também tidas como conservadoras, etc., elas são católicas e elas precisam também de pastoreio, e elas têm direito também de dar a sua contribuição à igreja. Por que não escutá-las? Por que nós nos limitamos a escutar somente aquelas pessoas que concordam conosco, que acham interessante as nossas posições, e não escutar aqueles que têm uma postulação diferente da nossa? Qual a autoridade que eu, sacerdote, tenho para expulsar as pessoas que não querem uma missa barulhenta, por exemplo, que querem uma missa mais silenciosa, mais contemplativa, mais mística? Será que essas pessoas estão erradas? Nós precisamos corrigir a nós mesmos. Nós precisamos aprender que a liturgia da igreja, ela expressa aquilo que é mais profundo da nossa fé católica. Sobremaneira a Eucaristia, que o próprio Concílio Vaticano II chama de ponto alto, do cume da vida da nossa igreja. E esse livro traz para nós esta motivação para que retomemos um caminho de maturidade na nossa fé católica. Isso você precisa ensinar para os seus filhos. Não relegue a catequese dos seus filhos somente à paróquia. Você como pai, como mãe, você como tutor das crianças, precisa ensinar o catecismo às crianças. Precisa embeber as crianças desse mistério tão bonito que é a liturgia. Não é ficar ensinando bobagens para os filhos que nada ajuda no crescimento da fé, mas ensine a doutrina, ensine os mandamentos, ensine as orações. Pegue orações, o ato de fé, o ato de caridade, ensina seus filhos, decorem com eles estas orações. Ensina
a importância de cada dia. A segunda-feira a gente rezar pelas almas, terça-feira a nossa devoção ao anjo da guarda, quarta-feira o amor a São José, quinta-feira a Eucaristia, sexta a Paixão, sábado Nossa Senhora, domingo a Páscoa semanal. Ensinar essas coisas para os filhos. Mas não somente ensinar, mas viver isso. Os filhos precisam contemplar nos seus pais, nos seus avós, nos adultos da família, o testemunho da fé, pois as crianças aprendem nos imitando. A aclamação ao Santo Evangelho da missa desta quarta-feira, 26 de abril, nos traz o versículo 40 do capítulo 6 de João. Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. Crer no Cristo. Nosso Senhor é Deus, homem Deus. Deus que se fez homem, não é um homem que se fez Deus, mas Deus se fez homem em Cristo para nos redimir, para nos adotar, para nos salvar. E a nossa conversão é esse ato humilde da nossa alma de voltar-se a Ele, a Deus, de aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor de nossa vida, de nossa existência, pois somente Ele tem o condão de nos levar à verdadeira salvação eterna. O nosso mundo é passageiro, a nossa vida ela é transitória neste mundo, porque nós fomos criados por Deus na eternidade. Daí nós sermos um espírito eviterno, criado para a eternidade. Nós não somos um amontoado de matéria. Nós somos um espírito encarnado num corpo com propriedades muito específicas, como a racionalidade, a inteligência, a vontade e a liberdade. Nós nos movemos através desses eixos de mistérios que estão dentro de nós. E a compreensão de tudo isso está em Cristo. Nós precisamos sermos envelopados, por assim dizer, por esta graça do Espírito Santo que fecunda em nós o desejo latente do silêncio da eternidade. Amém. Pai Santo, eterno Deus, abençoa as equipes de celebração de nossas paróquias e comunidades, os ministros do canto, da música, da palavra, da acolhida, os ministros diversos que atuam na nossa celebração litúrgica. Que todos nós sejamos embebidos, Senhor, por esta graça do silêncio litúrgico, do amor à Eucaristia, dessa disposição de nossa alma para compreender os mistérios da missa. Pois a Eucaristia, Senhor, realiza a Igreja e a Igreja a realiza. Que o nosso coração seja profundamente, ó Pai, eucaristicizado. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Deus nos permitir.